pessoal, sempre alerta. Eu sou o chefe Fernando Palmieri, do Grupo Escoteiro Itapira 193 de São Paulo. Eu fui convidado pela equipe de formação deste curso para falar sobre cerimônias escoteiras. É muito importante esse tema porque é a parte gostosa e emocionante do movimento quando um jovem ou um adulto ou uma criança recebe um distintivo especial, uma conquista que pode vir através de um troféu, através de uma insígnia, através mesmo de uma especialidade, ou de passagens de ramo, de lobinho para escoteiro, de escoteiro para sênior, de sênior para pioneiro, ou da saída do pioneiro do clã, né? Então, essas cerimônias são muito importantes na vida das pessoas. E por isso a gente tem que ter um cuidado especial, né? Para organizá-las, para prepará-las, para que o agraciado, o alvo dessas cerimônias, seja impactado com todo esse carinho, esse zelo, essa importância que ele merece, não é? Então nós temos no movimento escoteiro essa prática de celebrar através de cerimônias que são simples, mas muito marcantes, muito bonitas, e vão fazer esse agraciado, esse jovem ou adulto, lembrar daquele momento por muitos e muitos tempos, né? Pensando ali como foi importante aquela conquista para ele ou para ela. Então, nós temos das cerimônias mais simples, que devem ser as mais curtas, até algumas mais complexas, por exemplo, como a inauguração de um grupo escoteiro. Quanto tempo deve levar? Será que ele é simples ou ele é um pouco mais complexo? Da mesma forma, a entrega de uma especialidade a gente não coloca tanto aqui. É óbvio que tem que ter uma certa um momento específico, né? A conquista daquela especialidade também é importante. É uma mini cerimoniazinha mesmo, que deve ser pautada pela disciplina, pelo respeito a quem está sendo agraciado e também com algumas palavras. De repente o chefe de seção ou o chefe do grupo pode tecer alguns comentários sobre como foi aquela conquista daquela insígnia, especialidade, distintivo especial, enfim. Existem também as cerimônias de promessa, não é? Quando geralmente o jovem ou adulto faz o seu juramento, a sua promessa escoteira ou a sua promessa de lobinho, que é ainda mais marcante, né? Porque é uma data especial para aquela pessoa, para o grupo, para a matilha ou patrulha, né? Então tem que ser recheada de cuidados e de carinho, de atenção, com alguns formalismos, alguma formalidade que, por exemplo, deve conter a bandeira do grupo, ou a bandeira do Brasil, ou as três bandeiras, a do Brasil, a do Estado e a do grupo, né? Se o grupo não tiver, pode também hastear a bandeira da União dos Escoteiros do Brasil no lugar, né? Mas o hasteamento das bandeiras que testemunham esse momento especial para aquela pessoa é de suma importância, né? Então, porque o escoteiro, dentre outras coisas, tem os seus deveres para com a pátria. E quando a gente fala que tem os deveres para com a pátria, a gente vai dar o nosso melhor possível. A gente vai estar sempre alerta para servir. Servir a quem? Servir a Deus, servir a pátria, servir ao próximo e a si mesmo, né? É uma conquista também de cunho pessoal. Não é apenas para o mundo, mas é para si que a gente corre atrás de competências, de conquistas, para testar os nossos próprios limites e ambições e satisfações
e necessidades pessoais. Existem aquelas conquistas que são coletivas também. Às vezes uma matilha inteira ou uma patrulha inteira conquista uma especialidade ou algum distintivo, alguma distinção, ou conquista um troféu, por exemplo, no final de um acampamento coletivo, né? A patrulha ganhou, a patrulha X ganhou o primeiro lugar, a patrulha Y ficou em segundo lugar, ganhou em segundo lugar, né? Ou a matilha, a mesma coisa, né? Ou o clã recebeu uma distinção, ou uma flâmula, um distintivo, enfim, para que marque esse momento. Não é simplesmente entregar na mão, olha, está aí o seu certificado, está aí o seu distintivo, ou manda pelo correio. Não. O bacana do escotismo é exatamente esse momento de festa, é uma solenidade, né, uma mini cerimônia, mas precisa, sim, ser bastante respeitado. Enfim, falei de cerimônia de promessa, é um tipo de cerimônia. As cerimônias de conquistas de distintivos, por exemplo, pode ser de progressão ou especialidades, né, para os jovens, ou então distintivos especiais, né? Cruzeiro do Sul para Lobinho, o Escoteiro da Pátria para os sêniores e guias, o Lis de Ouro para os escoteiros e escoteiras, e a insígnia de BP para os pioneiros e pioneiras, além, obviamente, do desenvolvimento de vocês adultos, que tem também uma escalada de desenvolvimento pessoal e técnico nas suas linhas de formação, e naquele momento X, como é o caso do curso intermediário, vocês, ao concluírem o nível intermediário, receberão o anel de Gilwell e, obviamente, um certificado de conclusão deste nível. No nível avançado, vocês receberão, numa cerimônia também, o lenço de Gilwell e a insígnia de madeira, né, que representa a conclusão deste nível avançado, seja de escotista, seja de dirigente. Tá bom? É importante que as cerimônias sejam curtas, sejam precisas, que o chefe escoteiro que estiver à frente desta cerimônia, conduzindo os trabalhos, seja preciso, específico em suas palavras, que ele possa tocar um pouquinho o coração, a emoção daquele agraciado, daquele menino, aquela menina, aquele jovem, ou daquele adulto. E pode ser recheado com alguns elementos, né? Falei das bandeiras, que devem estar hasteadas, de preferência. O local pode ser na sede ou no final de um acampamento, pode ser um acampamento também entre grupos escoteiros ou do seu próprio grupo. Dependendo da ocasião, existe a possibilidade de fazer a outorga daquele distintivo ou daquela distinção num momento especial. Então, além da promessa, como eu já disse, os distintivos especiais, né, que cada ramo possui, existem também as passagens de ramo. E daí eu vou falar um pouquinho das passagens de ramo. Vocês sabem que o ramo lobinho tem como plano de fundo, né, ou pano de fundo, o livro da Jungle, né, a história de Mowgli e dos lobos na selva, não é isso? Então, todo aquele fundo de cena dos lobinhos vai acontecer pela última vez para aquele lobinho ou aquela lobinha, e ele vai sair da jungle e passar para a terra dos homens, não é isso? Quando ele se torna então escoteiro, já quando estiver completando aí seus 11 anos de idade, certo? Então, a alcateia deve se reunir pela última vez com aquela criança, lobinho ou lobinha, e fazer aquele grande uivo, dar aquele grande abraço coletivo,
Aquelá e os demais chefes assistentes da alcateia, se houverem, falarão palavras rápidas, mas seguras, dando confiança àquela criança para que progrida para a tropa escoteira. Então, geralmente eles dizem que os lobinhos, né? Se precisar de um dente, se precisar de um olho, se precisar de uma mão, de uma pata, de uma garra, conte comigo. Estaremos sempre aqui. E é isso que os lobinhos vão ser. Sempre amigos, irmãos daquele jovem, daquele lobinho ou lobinha que passou para a tropa escoteira pela idade e pelo desenvolvimento pessoal dele, né? É natural que isso ocorra. Geralmente, a passagem do ramo lobinho para escoteiro é feito de acordo com as características de cada unidade escoteira local e pode ser de diversas formas. No nosso grupo lá em Itapira, a gente costuma, depois desse grande uivo, dessa despedida da alcateia, o lobinho vai para uma barraca onde está lá o seu uniforme escoteiro já pronto, preparado. E ele vai entrar como lobinho, se trocar sozinho e sair da barraca pelo outro lado já como escoteiro, já com uniforme escoteiro. E daí o que acontece? Ele vai ser recepcionado pelo diretor-presidente da unidade escoteira local e levado por um caminho tranquilo, simples, ou pode ser com alguns elementos aí mais estimulantes, né, para que o jovem sinta realmente aquela emoção de estar passando por algum obstáculo leve, tranquilo também, nada cabuloso, mirabolante ou perigoso de maneira nenhuma, mas ele vai ser levado até a tropa escoteira. Lá, o diretor-presidente do grupo passa o jovem para o chefe de seção, que vai passá-lo já para uma patrulha. Ele vai ser apresentado para o monitor dessa patrulha, que vai apresentar essa patrulha para esse novo escoteiro ou escoteira, e que vai apresentá-lo para as demais patrulhas, os demais elementos da tropa escoteira, certo? Então, essa recepção também deve ser rápida, porém bonita, marcante. Obviamente que as crianças, os jovens já se conhecem, né, na sua maioria, porque já fizeram algumas atividades juntos, e já conhece aquele lobinho já de algumas oportunidades, ou de anos, às vezes, já que já se conhecem. Então, é mais uma recepção que deve ser marcante, bonita, calorosa, amistosa, e que deve, então, marcar esse momento. Vocês vão receber aí um material que diz também uma peculiaridade que eu não vejo empecilho nenhum de acontecer antes da passagem ou depois da passagem, por exemplo, desse lobinho para a tropa escoteira, que é a reafirmação da promessa dele. Ele pode fazer a última vez a promessa de lobinho lá na alcateia, e quando ele chega na tropa escoteira, ele vai então fazer a promessa escoteira. Ele vai provar que já sabe, ou vai fazer essa promessa de cor, ou o chefe pode auxiliar, né? Ele repete frase a frase, mas ele vai firmar esse compromisso perante a tropa escoteira, pelo menos. Existem grupos como o nosso lá também, que faz essa cerimônia de promessa já escoteira deste novo membro da tropa na ferradura de encerramento, no final. E por quê? A gente já chama os pais, ou os tios, os avós, os familiares, os amigos desse novo escoteiro, que vai acompanhar, vai testemunhar esse momento de festa, né? Esse momento que é solene, mas também é festivo. E então eu
geralmente chamam o pai ou a mãe, o responsável por este jovem ou esta jovem, e o monitor ou monitora da patrulha que está recepcionando esse jovem na tropa escoteira. Então fica o monitor de um lado, o pai ou a mãe, o responsável de outro, e o jovem no meio vai fazer a promessa escoteira. Aí ele vai receber os distintivos, né, que são diferentes no ramo escoteiro. Então, o distintivo de promessa, o anel do lenço geralmente tem a flor de lis, né, desenhada, e aí sim, ele vai para sua patrulha, vai dar o grito daquela patrulha pela primeira vez, e ele geralmente recebe aquele bravo, bravíssimo de todo o grupo. Isso tudo pode acontecer, que é uma cerimônia de promessa, junto com a passagem de ramo, pode levar até 1 hora de repente, porque 15 minutos lá na alcateia para se despedir, mais 10 minutos que seja para se trocar, às vezes tem problema com o cinto, que é novo, né? O cinto escoteiro não é como o de lobinho, é um pouco mais complicado ali, mas tudo isso já pode ser verificado previamente, para não ter atraso e não ter atropelo durante a passagem. E também na tropa escoteira existem alguns grupos também, é característica de unidades locais, que colocam, por exemplo, em cima de uma mesa os manuais do ramo escoteiro, colocam ferramentas de campo para o jovem começar a ver, porque ele, como lobinho, não via, não sabia, não podia manusear ferramentas de corte, por exemplo, né? O facão, o machadinho, ferramentas de sapa. Então, existem grupos que colocam numa mesa ou em cima de uma lona algumas ferramentas e literaturas específicas do que é ser escoteiro, né? Bem, existem também cerimônias de escoteiro para sênior, que são basicamente desta forma. Os jovens já não vão se trocar ou trocar de uniforme, porque em grupos da modalidade, geralmente escoteiro para sênior usa o mesmo uniforme, né? Então ele vai passar, por exemplo, por algum obstáculo. Pode ser uma falsa baiana, pode ser um cabo aéreo, pode ser a passagem de um lago, pode ser um trecho com obstáculos vendados e o monitor da patrulha sênior vai acompanhando esse novo membro da tropa para ir acompanhando e auxiliando ele, dando aquela mão amiga para ele conseguir chegar naquele objetivo, que no final da trilha, né, no final desse trajeto. E lá no final ele vai ser recepcionado pela tropa sênior, mesma coisa, ele vai entender um pouco melhor o que é o ramo sênior, a partir dali receber aquele abraço, as boas-vindas, e vai integrar a patrulha. Do ramo sênior para o ramo pioneiro, existe já uma diferença um pouco maior, porque apesar do uniforme poder de repente ser o mesmo, existe um outro pano de fundo, né, do clã pioneiro, e a tônica de cada ramo é diferenciada. De qualquer maneira, eu falei de falsa baiana, atravessar um rio, um cabo submerso, um cabo aéreo, enfim, mas o que não pode haver jamais, independente do ramo, independente da faixa etária, independente da força desse jovem, o que não pode haver são cerimônias que machuquem, que baguncem com a cabecinha do jovem. Não pode haver bullying, né? Eu acho que vários de vocês aqui, se não todos, já fizeram o curso de proteção infanto-juvenil, certo? Lembram disso? Então, o trote é terminantemente proibido em cerimônias quaisquer que sejam, seja de passagem ou seja alguma conquista que o jovem receba ali. Ele não pode ser zoado assim, ou menosprezado de forma alguma no movimento escoteiro, e de preferência em lugar nenhum, né? Nem na escola, nem em casa, nem na rua.
e nós, como adultos, temos que cuidar, temos que zelar pela integridade física, psicológica e espiritual dos nossos jovens, certo? Bem, pessoal, importante também vocês estudarem as apostilas que estão sendo disponibilizadas aí pelo curso, verificar o cerimonial de hasteamento das bandeiras e arriamento das bandeiras. Se a passagem de ramo, como eu disse, envolve 2 ramos, a gente pode colocar a bandeira da alcateia na despedida dele da alcateia, junto com o totem, e a bandeira da tropa escoteira e as bandeirolas de patrulha também acomodadas de uma forma especial, para que recepcione mesmo este jovem com alegria, com propriedade. Aí vem as tradições de cada patrulha, de cada tropa, de cada grupo escoteiro, e que são bacanas, né? São gostosas. Com certeza serão momentos inesquecíveis para aquele indivíduo, para aquela criança, aquele adolescente. E é isso que é bom. Nós, seres humanos, começamos a aprender, até mesmo a falar, através de um processo que se chama associação por imagens. Então, aquele momento especial da cerimônia é bacana porque você vai associar os cheiros, as imagens, as dificuldades até, vai passar um filminho na sua cabeça, como foi que você chegou até ali, e esse filminho vai se repetir, porque a cerimônia vai ser e deve ser marcante. Então aí que está o gostoso também dentro do movimento escoteiro. Essas cerimônias que, inclusive, sendo testemunhadas pelo restante do grupo, por outros jovens, ele vai servir de exemplo, de motivação para os demais também chegarem naquele ponto. Se já chegaram, eles querem ir além e progredir sempre, né? Cabe a nós, adultos voluntários, proporcionar esses momentos bonitos, gostosos, emocionantes para os jovens, porque eles, quando merecem, tem que acontecer. Eu ia falar também do seguinte, existem unidades escoteiras que juntam a entrega de algum distintivo especial ou uma promessa com um aniversário. E, de repente, sendo aniversário ou não, as famílias gostam de fazer uma festinha. Eu queria fazer um bolo, a gente queria tirar foto. Então, a gente pode sim, os grupos escoteiros podem elaborar uma festinha depois da cerimônia para comemorar aquele dia, aquele feito, aquela passagem, ou aquele distintivo especial, ou aquela promessa que foi feita, para que fique ainda mais marcante e mais gostoso para todos que participarem. Eu espero que vocês estudem então a questão do protocolo das bandeiras, né? Que bandeira que vai à direita da nacional, qual que vai à esquerda, se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4 bandeiras. Existem protocolos juridicamente legais, existe lei para isso, e existe todo um cerimonial que deve ser respeitado. As bandeiras de seções, alcateia, tropa escoteira, sênior e clã, podem e devem estar presentes nestas cerimônias relacionadas àquele jovem, àquela faixa etária, àquele ramo. Devem estar presentes sim, tá bom? E, por exemplo, os sêniores têm ainda o termo de compromisso, né? Quando eles fazem um compromisso sênior, também é bom que lá esteja a bandeira da tropa sênior e também um termo de compromisso que ele vai firmar, né? É um momento solene também, bem peculiar, bem particular daquele jovem, daquela faixa etária, que já entende um pouquinho melhor e vai saber honrar esse compromisso, né? Com todas as palavras e prerrogativas que eles têm. Isso é muito importante. Cada ramo tem os seus protocolos que devem ser
orientados e seguidos. Tem algumas coisas que dão brechas para que o grupo escoteiro ou a seção imprima a sua característica particular, depende às vezes da região do Brasil, depende de repente do momento do ano, na mesma região ou na mesma cidade pode haver mais de um grupo escoteiro e ter tradições um pouquinho diferentes, não é? E é bacana assim, coloquem música de fundo, coloquem microfone se precisar, com caixa de som, música, o hino do grupo, o hino da tropa, ou o grito de tropa, o grito de patrulha, né? Para marcar aquele momento. E façam desse momento, como eu disse, algo assim bacana, que seja inesquecível, que seja gostoso e que realmente faça valer todo aquele esforço que aquele indivíduo chegou até ali e conquistou. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês, desejo um excelente curso daqui para frente, ainda algumas unidades didáticas para seguir e estudar, e contem sempre comigo. Estarei sempre alerta para servir o melhor possível. Um grande abraço.